tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Fernandes, sou jornalista e coordenadora de comunicação da plataforma digital Entre Brazucas e hoje vamos conversar com a doutora Lorena Velho, da Clínica Vida, em Campinas, no Brasil. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre vitamina D. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora Lorena. Muito obrigada, Kátia. É um prazer poder colaborar com todas as brasileiras maravilhosas ao redor do mundo. E para a gente começar, então, qual seria, o porquê que é tão importante, né, que o nosso nível de vitamina D esteja elevado para que a gente se proteja de qualquer doença, doutora? Então, é muito interessante a pergunta que você me faz, porque nós, na modernidade, temos mudado a fisiologia da humanidade. Então, os próprios médicos, nós somos culpados de que nos últimos 20 anos nós ensinemos os nossos pacientes a não tomar sol, né? É verdade que sol mancha? É verdade. É verdade que sol faz envelhecimento precoce da pele? É verdade. Mas também isso é o excesso. Então, na atualidade, nós temos promovido uma deficiência em massa de vitamina D, porque nós não estamos tomando sol. Então, o sol se produz direto sobre a pele, a transformação, a vitamina D se produz direto na pele, com os raios solares, incidindo diretamente sem vidro, sem roupa, sem protetor solar, e vai ser um processo fisiológico. Então, assim, 50 anos atrás, todo mundo tinha os níveis de vitamina D altos. Se você testa os países africanos hoje em dia, a média da população é em torno de 100, né, nagrogramas de vitamina D, 25 hidroxivitamina D. No Brasil e em múltiplos outros países, principalmente na Europa, onde há pouco sol, esses níveis são cronicamente e sistemicamente na população baixos, e por culpa de nós, dos próprios médicos que temos dito, né? Evita tomar sol, não é bom tomar sol. Quando a gente sobe um pouquinho o nível sociocultural, a gente já começa a fugir do sol, passa protetor 100, protetor 60 o tempo inteiro e foge do sol. Então, o que acontece? A gente mudou a fisiologia. Aquilo que era para ser natural e normal no ser humano, nós estamos promovendo uma mudança, uma transformação, e agora todo mundo tem os níveis de vitamina D baixos. E isso é como se fosse a nova normalidade. Mas nós temos que pensar do jeito, né, como que está no manual do fabricante, como que o ser humano foi feito para funcionar, com níveis altos fisiologicamente de vitamina D. E é isso que nós temos que destacar. Quais seriam esses níveis, quando a gente fala de nível, né, só para as pessoas entenderem? Qual seria o ideal e qual seria hoje o que, em média, a população acaba tendo e tendo que fazer, de alguma forma, uma reposição? Então, veja só, o que o laboratório considera normal hoje em dia tem duas vertentes. Alguns consideram normal acima de 30, e como quase a maioria absoluta da população está tendo abaixo, entre 20 e 30, então tem uma nova leva que está dizendo que é 20. Por quê? Porque a gente tem que considerar normal aquilo que a maioria, o laboratório considera normal aquilo que a maioria da população saudável é. Então, a gente olha para a Kátia e fala assim, Kátia, você não está doente? Não. Então, deixa eu dosar a tua vitamina D. Deu 20. Então, olha, todo mundo está dando 20. Então, é normal 20. Mas aí, o que é certo a gente pensar, né? É normal vitamina D 20, é boa vitamina D20, é fisiológica vitamina D20, e nós temos que colocar um novo padrão de normalidade como 20, ou nós temos que pensar, espera lá, né? O ser humano era para ter contato com o sol, era para estar tendo na sua fisiologia normal, passeando na natureza, tomando esse sol, e automaticamente está nos níveis não somente acima de 30, porque a gente gostaria que tivesse acima de 50, 60, 70, e aí há toda uma discussão quais são os benefícios de cada faixa, né? E nesse sentido a gente tem maior saúde, ou a gente se contenta com os 20, tá bom. Então, eu penso e eu ensino as minhas pacientes que, já que o nível tóxico de vitamina D é acima de 100, tem vários países que estão considerando acima de 200, o que é melhor?
a gente proporcionar para o organismo aqueles níveis que você não somente não vai ter doença, mas sim vai ter ótima saúde, ótima imunidade, ótima, até assim, tem tantas funções da vitamina D. Quando eu estudei a vitamina D a primeira vez, 30 anos atrás, a gente encontrou 35 funções da vitamina, não, 35 anos atrás, a gente encontrou principalmente as relacionadas à osteoporose, raquitismo, né? E hoje em dia, a gente já tem 80 funções descritas da vitamina D. Então, o que, que você quer? Você quer ter um nível que consiga fazer um bom funcionamento do organismo nessas 80 funções descritas? Ou você se contenta assim, com o mínimo possível de falar assim, deixa vir, está bom, na laboratório eu como normal, então eu vou trabalhar com essa cestinha básica na minha casa. Entendeu? Entendi. Então, se a gente não tomar em consideração os 20 do laboratório, o ideal, entre aspas, hoje é pelo menos acima de 30. No mínimo acima de 30. E aí a gente tem um trabalho que é ciência, uma ciência que mostra que acima de 30 tem vários benefícios contra as infecções. Entendi. Nós estamos falando em termos de vitamina para que ela nos proteja de qualquer tipo de infecção e tantas outras coisas como a senhora mesmo comentou. Eu me lembro de assistir um vídeo onde eu ouvi a senhora falando sobre um estudo que foi feito com relação do alto nível de vitamina D com o menos sofrimento, entre aspas, as pessoas que contraíram o Covid-19 e quais foram os sintomas que elas desenvolveram. É possível que isso seja explicado de maneira simples para a gente entender melhor, doutora? Então, esse vídeo especificamente, ele fala do trabalho que o Dr. Cícero Coimbra apresentou na aula da vitamina D. E foi feito pelo Dr. Hare Mustum. É um médico que, junto com um grupo alemão, desenvolveu esse trabalho feito na pandemia com 800 pacientes e eles chegaram à conclusão que, assim, abaixo dos níveis fisiológicos de vitamina D, abaixo de 17, todas as pessoas que contraíram o Covid faleceram. Acima de 60, não sentiram praticamente nada e acima de 80, nem sequer se infectaram. E tem todo esse leque ali. Esse trabalho científico, ele chegou a ficar na publicação da revista 2 dias e foi retirado por falta da assinatura desse médico. Quando ele foi assinar, assim, ele faleceu misteriosamente e esse trabalho foi colocado como fake, fizeram uma série de acusações e ele está considerado que não é ciência, que ele é fake. Mas mesmo que a gente não considere esse trabalho, surgiram, se você colocar no Google acadêmico, e a vitamina D e Covid, tem mais de 70 mil publicações só feitas na pandemia. E uma das que eu mais gostei, mas as que eu mais gostei, assim, que é ciência pura, é uma realizada com 14 mil pacientes no sistema de saúde de Israel, onde eles dosaram os níveis de vitamina D e quanto que as pessoas iriam se infectar, quanto que as pessoas iriam infectadas ter sofrimento e serem hospitalizadas e qual a gravidade dessa hospitalização. E o resultado deles foi incrível. O que eles encontraram? Que os níveis acima de 30, não somente os sintomas da doença são menores, as hospitalizações são radicalmente menores, como a infectividade do vírus é menor. Ou seja, quando a vitamina D fisiológica no sangue está acima de 30, a pessoa não pegou nem Covid e nem múltiplas outras infecções. E aí a gente volta na boa e velha fisiologia, que a gente pensa assim, bom, quais são os pilares da saúde? O que faz? Sabe aquela receita de vó? Né? Vai, filhinho, vai comer uma fruta, vai comer vitamina C, toma um pouquinho de sol, canta um pouquinho, que são as coisas que nos equilibram e fortalecem a nossa imunidade e fazem com que a gente pegue menos doença. Então, os pediatras antigos falavam isso, uma criança feliz, bem nutrida, amada, que brinca, ela não fica doente, né? A criança que se sente abandonada na creche,
não está tomando sol, que não come direito, que os pais abandonam, essa pega todas as infecções possíveis e imagináveis, né? Então, assim, isso é um dos pilares grandes da imunidade. Entendi. E como é que a gente faz, né? Se a gente não consegue, por exemplo, eu acredito que até me admira muito que no Brasil hoje o nível de vitamina D seja baixo, porque é um país que tem sol praticamente, né? Como é que as pessoas podem, além da luz natural, buscar a luz natural, né? Aqui no Reino Unido, por exemplo, a gente está falando, são 2 e pouco da tarde, está quase escurecendo, principalmente durante o período de inverno, né? Não só no Reino Unido, como na Europa e também em alguns outros lugares. A incidência de luz durante o inverno, e o inverno, quando a gente fala disso, a gente fala de 7 meses, 8 meses, onde às 4 horas da tarde já está parecendo noite. Como é que a gente pode suprir isso? É pela alimentação? Existe a necessidade de algum outro tipo de vitamina? Qual seria a orientação? Então, assim, o primeiro estudo de vitamina D foi feito realmente nos Alpes suíços, e tem uma série maravilhosa que nasceu dessa, a Heidi, onde uma menina rica volta a caminhar quando passa as férias nos Alpes suíços com a sua menina Heidi. Por quê? Porque ela começou a tomar sol. E ela estava na cadeira de rodas, família riquíssima, e ela, né, ela se protege, porque, né, as meninas ricas não tomavam sol. Aí foi estabelecido nos hospitais os solários, todo mundo foi orientado a tomar sol, os pediatras orientam que a criança, quando nasce, tem que tomar os 15 minutinhos de sol da manhã, toda aquela questão. Então, o sol realmente é a fonte primária. Na alimentação, a gente não consegue, a gente teria que tomar assim, 18 litros de óleo de girassol para ter o que a gente precisa de vitamina D. Então, quando a gente não consegue tomar o mínimo de 5 minutos de sol bom, das 10 da manhã às 4 da tarde, sol forte, 5 minutos de costas, 5 minutos de frente, sem protetor solar, nesse dia que a gente não consegue, a gente tem que suplementar. Então, tomar uma cápsula, um comprimido de vitamina D. Isso tem vários países europeus que hoje já é orientação da saúde pública. Tipo assim, tem vários países que é como se fosse o SUS do Brasil já passa. Olha, você vai tomar 2.000 unidades de vitamina D por dia, por isso, por isso, por isso, por aquilo. O doutor Cícero Coimbra, que é a maior autoridade de vitamina D do Brasil, ele preconiza que em tempos de pandemia, a gente estufa um pouquinho essa quantidade. O ideal é você ir no seu médico de confiança, fazer essa dosagem sanguínea, né, sérica da vitamina, da 25-hidroxivitamina D, e de acordo com o nível, fazer a suplementação ou de 2, ou de 5.000, ou de 10.000, dependendo da necessidade. Mas a suplementação vai ser necessária na Europa toda. E no Brasil fica sendo também, né, por falta de sol. Exatamente. Bom, e o que nós poderíamos dizer? A gente sabe que as vacinas estão aí, né? Mas a gente sabe também que não é o suficiente, que nós vamos ter que, além de continuar usando a máscara, de fazer o distanciamento social, de fazer a higienização das mãos o tempo todo, também nos proteger com relação aos níveis de vitamina D, quer dizer, suplementar isso de alguma maneira. Como é que a senhora vê, né, pela sua experiência, o que a gente espera pela frente aí, pelo menos nos próximos meses ou no próximo ano, doutora? Então, muitas pessoas têm nos perguntado o que fazer e se é bom tomar a vacina, né? Então, nós, como médicas, na Clínica Vida, nós temos várias reuniões, nós temos tomado certas medidas para proteger aquelas pacientes que a gente cuida, que a gente se sente responsável por essas pacientes. As pacientes falam assim, doutora, o que você orienta? Qual que é a sua opinião? O que você me indica? Então, existe uma diferença do que a gente chama de saúde pública, né? Quando o governo pensa assim, eu tenho que tomar conta de 200 milhões de pessoas, né? 200 milhões de pessoas. Se a gente considerar a mortalidade do vírus em torno de 1%, então eu vou perder 1% das pessoas.
eu vacinar, vamos supor que da vacina morram 0,5% das pessoas, ainda estou no lucro, certo? Mas, quando a paciente nos procura, na nossa experiência, o que nós indicamos, eu sou responsável pela minha paciente, eu não sou responsável por toda a população e não estou fazendo um jogo se você morrer da vacina, tudo bem. Eu quero que você não somente não pegue o Covid, como também não morra da vacina, concorda? Sim. Então, a gente se pergunta, será que existem outras formas de proteger a sua saúde para que diminua a sua infectividade e você não morra nem do vírus e nem da vacina? É para isso que todo médico trabalha, para promover saúde, para manter o paciente saudável, para promover a saúde do indivíduo e da população. Então, na minha experiência, na nossa experiência, e o que nós optamos fazer na pandemia é falar para as nossas milhares de pacientes, olha, o que nós queremos é que você, sim, faça distanciamento social, faça isso, faça aquilo, mas, vírgula, não é um afastamento social completo. Aqui eu faço um parênteses, porque nós temos pacientes morrendo de depressão por obedecer o distanciamento social. Então, quando a gente vai pensar quais são as ferramentas que a gente tem para que a gente não se contamine, a gente tem, sim, todo médico sabe que tem o pilar da imunidade inata. Então, a imunidade tem duas formas. Tem a imunidade da pessoa, a imunidade inata, que a gente pode promover, e tem a imunidade secundária, que é uma vacina que dá. Então, como é que a gente promove a imunidade da pessoa, do indivíduo? A gente tem que ver, sim, todo médico, não precisa ser imunologista, todo médico sabe que para promover a imunidade do seu paciente, ele precisa estar bem e equilibrado, né? Como a Organização Mundial de Saúde falava, o bem-estar da pessoa em termos de corpo, né? De pensamentos, de social e até espiritual. Então, o equilíbrio da pessoa faz a pessoa florescer em saúde e ter imunidade forte. Isso vai da nutrição, vai do abraço, do carinho, da afetividade, dos bons relacionamentos, vai do sol, vai da água que a gente toma, vai da ingesta de outras vitaminas, no sentido assim, de quantas frutas a gente come, de como que a gente pensa, né? Porque hoje em dia se valoriza muito os neurotransmissores. A gente sabe que o excesso de adrenalina, o estresse crônico, definha a nossa imunidade, né? Então, aquela teoria do medo, cuidado, fique em casa, não faça isso, não faça aquilo, você vai pegar, é o contrário do que a gente quer, porque as pessoas estão gerando adrenalina e cortisol nos níveis onde o estresse vai bloquear o sistema imunológico e vai promover o maior adoecimento, não só do Covid, como de tudo, né? Então, assim, nós entendemos que todas as coisas que promovem imunidade, que você pode conversar com qualquer médico que atende paciente há mais de 10 anos, vai falar isso, né? O equilíbrio do ser humano faz uma imunidade forte. Então, tem que ter abraço, tem que ter riso, tem que ter canto, tem que ter sol, tem que ter alegria, tem que ter comida, tem que ter celebração da vida, porque isso nos fortalece como indivíduos, isso nos fortalece como coletividade, como sociedade, para poder estar bem. Uma outra coisa, a gente acredita, sim, no tratamento precoce, né? A gente está vendo florescerem múltiplos grupos de médicos ao redor do mundo dizendo assim, meu compromisso é com você, meu paciente. Vamos tentar tratar com que, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, eu acho que vai funcionar. Porque ninguém se sente feliz como médico dizer, vou esperar de braços cruzados porque ainda não tem um tratamento bom. Então, eu observo você adoecer, se precisar morrer, paciência, a gente ainda não tem ciência a respeito. Ninguém consegue fazer isso, concorda? Sim. Então, a gente estamos pipocando múltiplos grupos no Brasil, temos 2 grupos gigantes que eu participo, que é o São Paulo Vencendo Covid, Campinas Vencendo Covid. Eu sei que tem todos os estados do Brasil, tem os seus grupos, onde os médicos trocam experiências, o que você tentou, o que você fez, como que você fez, olha, aqui melhorou a mortalidade aqui. A gente tem experiência de uma prefeita que distribuiu vitamina D para seus pacientes e ninguém pegou, né?
o município dela no sul do Brasil está livre de Covid. Então, são tentativas que cada um está tomando para não somente diminuir o impacto da pandemia, como fortalecer os pacientes para terem vida. E a gente está vendo que o efeito colateral do afastamento social é uma depressão tão grande, é uma síndrome do pânico. A gente está lotado de pacientes que vêm com primeira vez tomando medicações fortíssimas psiquiátricas, dizendo, doutora, eu estou com medo, vou pegar esse negócio, tomando. Eu vim aqui porque as suas pacientes não estão com medo, eu quero saber o que a senhora faz, né? E é isso. Na verdade, é todo o tratamento físico, a questão da gente cuidar do nosso corpo, com o sol, com a alimentação, mas e também, principalmente, essa questão mental, que é tão importante, não é? A questão mental, os neurotransmissores, né? Então, os chefinhos do cérebro, eles comandam as células. E esses neurotransmissores, esses mensageiros do cérebro, podem ser estimulados de acordo com o que a gente pensar, de acordo com o que a gente sentir, do que a gente abraçar, do contato nosso com a natureza, do contato nosso com Deus. Todos esses neurotransmissores podem florescer. Serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, endorfina do exercício, dopamina da meditação. Então, tudo isso, todas essas conexões, né, verticais, horizontais, com a própria natureza, promovem bem-estar, promovem fortalecimento do sistema imunológico. Não podemos só confiar na vitamina D, mas a gente precisa aumentar os níveis, não é isso? Com certeza, é todo um conjunto de fatores, mas um pilar forte é a vitamina D. Não é o único, mas é um pilar forte da imunidade. Eu gostaria de terminar agradecendo muito e pedindo que, se possível, a senhora mandasse uma mensagem aí para a gente se fortalecer nesses últimos, eu não sei se últimos, mas nos próximos passos para vencer esta pandemia. Então, eu acho que assim, o que eu falo para as minhas pacientes, e acho que faz toda a diferença, é que desenvolva uma espiritualidade forte, a grande força do ser humano é a sua conexão com o Criador, e saber que é a fonte, né? É a fonte de todas as coisas. Apegue-se com pelo menos uma pessoa. Com pelo menos uma pessoa. Se você mora sozinho, sozinha, você tem que encontrar nem que seja um vizinho que você vai abraçar todos os dias. Porque um ser humano não vive sem relações sociais. Não vive. Então, 40 segundos de abraço liberam uma quantidade suficiente de ocitocina, que é o neurotransmissor da força na crise, da sobrevivência, do amor, do sentir fazer parte, do senso de comunidade. Então, nós estamos todo mundo abaixo do ensino hoje em dia, né? Então, procure pelo menos uma pessoa para abraçar 40 segundos por dia. Se você sozinho, nem que seja o porteiro do seu prédio, né? Não, eu vou abraçar, posso abraçar você, um vizinho, a vizinha, uma pessoa pelo menos para abraçar todos os dias. E monitorar esses pensamentos, esses sentimentos para favorecer o bem, né? E o resto é aquela lição de vó, né? Coma bem, durma bem, cante, quem canta seus males espanta, e promova o bem, porque isso faz bem. Que maravilha! Muitíssimo obrigada mais uma vez. Nós agradecemos pelo seu tempo, pela sua colaboração, pelo seu conhecimento e espero lhe encontrar mais vezes. Muito obrigada, Kátia. Foi um grande prazer, um grande abraço para todos os brasileiros por aí. Muito obrigada. E brasileiros pelo mundo, não se esqueçam, a Entre Brazucas é a sua casa, longe de casa. Até a próxima.